Olá pessoal, tudo bem? Este é o AD3Cast, o podcast da AD3 Comunicação Católica. Estamos num período de festa. Sim, festa porque estamos inaugurando este novo aqui na agência de comunicação que cresce cada vez mais e trabalha com a tecnologia, com a comunicação a serviço da igreja. E o nosso episódio de hoje, que é o segundo, estamos ainda no início, começando, e por isso, um convidado muito, mas muito especial, diretamente da cidade de Assis, na Itália, para conversar conosco. Ao longo aqui do nosso episódio, você vai entender um pouco mais porque esta participação no nosso segundo podcast. Uma história que se entrelaça. Quem acompanha a AD3 Comunicação sempre ouve falar aqui do Beato Carlo Acutis, ele é considerado para nós um patrono, então você vai entender melhor o porquê dessa ligação, o porquê da ligação também da AD3 Comunicação Católica com a cidade de Assis, na Itália. Portanto, abrindo o nosso podcast de hoje, eu tenho a alegria de receber de forma virtual o nosso querido Frei Carlos Acácio, ele que é reitor do Santuário do Despojamento de Assis, na Itália. Olá, Frei Carlos, seja muito bem-vindo. É uma alegria imensa receber o senhor neste segundo episódio do podcast AD3Cast. Muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado a todos vocês que nos escutam nesse momento, que nos veem. Para mim é uma grande alegria também, uma satisfação, um privilégio estar aqui. Que maravilha! E apesar de ser em Assis, na Itália, já deu para perceber que o Frei Carlos, ele é brasileiro. E o que ele faz lá na Itália? Já disse que ele é reitor, mas vamos conhecer um pouco mais desta história? Então o Frei Carlos vai contar um pouquinho da sua trajetória, como ele chegou até a cidade de Assis e também depois, no próximo bloco, a gente vai conhecer melhor sobre essa ligação do santuário com a agência AD3 Comunicação. Frei, então, gostaria que o senhor começasse contando para quem está acompanhando este segundo episódio do nosso AD3Cast um pouquinho sobre a sua trajetória, quem é o Frei Carlos, um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua vocação, a cidade que o senhor nasceu aqui no Brasil e essa trajetória até chegar em Assis, na Itália. Pois é, Ana, tudo graça de Deus, né? Porque eu sou paraense, da cidade de Salinópolis, e meus pais franciscanos, papai agora está no céu, mas a minha mãe vive e com meus irmãos, somos 6 filhos, e ali eu escutava, cresci escutando meus pais falando de São Francisco, de Santa Clara. E é interessante que a coisa que mais me tocava na vida de São Francisco era o seu despojamento, quando ele deixa tudo, se despoja de tudo, e para seguir Jesus de modo realmente livre, e não porque não quer ter nada, mas porque quer ter tudo de modo diferente, né? Uma total liberdade, desprendimento de todas as coisas, sem escravidão, sem dependências, só de Deus e do amor pelo próximo. E aí é interessante isso, porque falo isso? Porque depois de tanto tempo, eu vim morar em Assis, vim para Roma para estudar, fazer uma licenciatura em Teologia Pastoral, e fiz essa licenciatura na Universidade Pontifícia Salesiana de Roma. Foi uma experiência muito forte, muito bonita. E já estava pronto para voltar quando me pediram, os superiores daqui, de permanecer ainda um pouquinho de tempo para ajudar, mas com outra coisa, era com toda a dimensão das missões, porque a Itália que fundou os capuchinhos no Amazonas, então tinha toda uma atividade missionária muito bonita para também apoiar os nossos trabalhos sociais de evangelização na Amazônia. Depois fiz isso por todo esse tempo, mas foram acrescentadas outras coisas, né? Como ser vice-pároco na paróquia de Santa Maria Maior, em Assis. Depois, como pároco
e eu acabei me tornando o primeiro pároco brasileiro na cidade de Assis. Aliás, o primeiro pároco estrangeiro na cidade de São Francisco, né? Providência de Deus. Depois de 2 anos que era pároco, o bispo pediu, era já um sonho dele, de 10 anos, de que aquela paróquia se tornasse santuário do despojamento. Porque foi a primeira catedral de Assis e ali do lado São Francisco se despojou de tudo na casa do bispo. Eu acolhi esse pedido do bispo com muita alegria e aí, no dia 20 de maio de 2017, a paróquia de Santa Maria Maior, continuando paróquia, mas foi elevada à categoria de santuário do despojamento. E as graças não pararam por aí, porque em 2020, como vocês sabem, o corpo do Beato Carlo Acutis, pela precisão de 2019, chegou no santuário do despojamento. Então eu tive essa enorme alegria, esse privilégio e essa grande responsabilidade dada pelo Senhor de receber no santuário do despojamento, na paróquia de Santa Maria Maior, o corpo do Beato Carlo Acutis, com tudo aquilo que foi acontecendo depois. A gente foi se surpreendendo com aquilo que está acontecendo, né? O Carlos está sendo um fenômeno mundial, espiritual, e todos os dias no santuário, centenas e centenas. Para vocês terem uma ideia, 2 dias atrás, não só centenas, mas milhares, porque chegou no santuário 1.800 jovens da Diocese de Veneza. Só da Diocese de Veneza, 1.800. Estamos nos preparando para receber outros 2.000 jovens da Diocese de Milão, a Diocese de origem do Beato Carlo Acutis. Então, assim, lá do coração do Amazonas para o coração da Itália, estamos no centro da Itália, aqui em Assis, e o Senhor me deu essa graça, mas, repito, uma grande responsabilidade também, mas com muita alegria. Sim, sem dúvida, uma graça muito grande, e me chamou muita atenção quando o senhor dizia que desde a sua infância o senhor foi crescendo, né, ali na sua adolescência, e essa questão do despojamento já tocava muito o seu coração. E falamos agora, né, que os desígnios de Deus, eles nos surpreendem. A gente nunca sabe como Deus ele vai conduzir as coisas. O Senhor foi dando sim, foi dando passo, Deus foi colocando o chão e levou o Senhor para um lugar que o Senhor jamais imaginava. E eu gostaria que o Senhor contasse para a gente, porque assim, eu particularmente já tive a experiência de ir para a Itália, tive em Roma, mas infelizmente não estive na cidade de Assis. Anderson, Fernanda aqui da agência tiveram essa graça, voltaram assim totalmente encantados, disseram que querem voltar muitas vezes. E eu gostaria que o senhor contasse para a gente também desta sensação, o senhor que já tinha aquele desejo lá no coração desde tão novinho, né? As aspirações, até mesmo os ideais franciscanos. Como foi pela primeira vez ali se deparar, chegar na cidade de Assis? Qual foi a experiência pessoal do Frei Carlos com a cidade de Assis? Nossa, eu não posso esquecer desse dia, até porque, queria também acrescentar isso, eu achava que um dia conhecer Assis era uma coisa tão distante, era uma realidade quase impossível para mim, que eu nunca me permiti sonhar de um dia visitar a cidade de Assis. Nem mesmo sonhar, porque eu disse, vamos sonhar, sonhe, vamos desejar. Eu nunca me permiti, porque eu pensava que era uma coisa muito distante de mim, acontecia uma coisa do tipo. E depois não só visitei, mas estou morando já há 10 anos na cidade de Assis, 12 anos na Itália, né? E aí não posso esquecer o dia que cheguei nessa cidade e que visitei o túmulo de São Francisco. Quando entrei na Basílica de São Francisco, cripta, onde está o túmulo dele, e ver escrito lá com muita simplicidade, aquele ambiente maravilhoso, muito sóbrio, muito despojado, a data do nascimento e a data da morte e o nome Francesco. Não consegui conter as lágrimas, né? A emoção foi tão grande
e até hoje continua, porque realmente é uma cidade especial. É uma coisa que só não sei como descrever, mas se sente, se percebe que tem uma atmosfera realmente divina, tem o espírito desses dois grandes, né, Francisco e Clara, e agora também o nosso pequeno grande Carlo Acutis está santificando ainda mais esse lugar, essa cidade. O mundo precisa de lugares assim, né? O Brasil também tem alguns lugares, são muito especiais, né? E aqui a Itália também, Assis é um desses lugares que toca o coração, ainda que algumas pessoas não queiram. Eu tenho tantos testemunhos de pessoas até que não são católicas, não são cristãs, que vieram aqui e disseram: eu quero voltar aqui, me arrependi de ficar só um dia, 2 dias, quero ficar mais porque tem alguma coisa muito forte, isso, muito bonito. É Deus agindo através dos seus amigos, dos santos. Dá para imaginar, e conforme o senhor vai falando, o senhor coloca muita emoção, muita vivência, muito entusiasmo, e isso toca o coração. E o senhor falou assim que nem nos melhores e maiores sonhos o senhor imaginava um dia colocar o pé na cidade de Assis, a cidade que viveu o grande São Francisco, que hoje aí no santuário abriga o corpo do Beato Carlo Acutis, que a gente vai conversar bastante ainda sobre ele aqui neste podcast. Vamos até fazer uma comparação, né, da época de São Francisco e dos nossos tempos atuais, dessa grande juventude que hoje encontra no Beato Carlo Acutis uma referência aí de que é possível a santidade nos dias atuais, é possível que os jovens vivam esta santidade. Mas, voltando, então, o senhor disse que nem nos melhores sonhos o senhor imaginava pisar na cidade de Assis, e o senhor acabou se tornando o reitor do Santuário do Despojamento. Dá para imaginar, como o senhor também disse no comecinho, né, da grande responsabilidade, dos desafios, mas acredito também que deve ter sido uma decisão muito amadurecida quando o senhor foi escolhido para tal função. Então, gostaria que o senhor falasse também como foi acolher esta missão, este desafio de estar à frente hoje do Santuário do Despojamento, Frei Carlos. Ana, na verdade, eu preciso realizar ainda melhor isso, né? O Senhor vai me dar, porque, por um lado, acho que é até interessante não ser muito consciente da grandeza disso, né? Porque a gente pode até um pouco desviar a atenção pensando, olha só onde eu cheguei, como se fosse mérito pessoal. Mas eu fico mais preocupado com o serviço, né, que tenho que prestar. Mas é bom recordar realmente, porque eu pensei, como eu vim para cá para fazer uma coisa e acabei devagar fazendo outras, mas que não eram coisas programadas, foram acontecendo. Isso fez com que eu não me desse conta de que tinha uma escolha de Deus em tudo isso, né? Eu fui pegando assim, achando que, bem, porque não tinha outro, porque as consequências foram assim, era porque as coisas foram dando. Então, sou sincero, digo que só nos últimos 2 anos, é que, como se dizia um tempo no Brasil, caiu a ficha, né? Para entender como é que, na verdade, o Senhor me escolheu para estar aqui nesse momento. No momento que eu me senti no olho do furacão, né, com o Carlo Acutis aqui dentro, parecia que era o olho do furacão, o mundo está girando um pouco, o mundo espiritual, ao redor desse jovem da era digital, com uma santidade que faz a gente não ter medo de ser santo, mas ser atraído pela santidade, a beleza de ser santo, sem medo da cruz, sem medo de ser feliz, sem medo de ser o que Deus pensou para nós. Então, só agora eu estou realmente entendendo, compreendendo e louvando muito o Senhor, agradecendo ao Senhor todos os dias por esse dom maravilhoso. Então, aceitei isso agora. Porque às vezes a gente está vivendo a vida da fé, mas não está muito certo de que Deus nos ama com amor de preferencial, com amor
forte, um amor que sabe o nosso nome, o nosso sobrenome, nos olha nos olhos, e às vezes a gente não percebe isso. Então, realizei, eu digo, meu Deus, você queria que fosse eu mesmo, porque parecia que poderiam ser tanto, não sei. Então isso entrou no meu coração muito forte e foi, para mim, eu quero retribuir sempre mais ao Senhor, deixando-me guiar por São Francisco, Santa Clara e Beato Carlo, que eu chamo ele o meu pequeno mestre, porque assim eu sinto ele como o meu pequeno mestre. Ele está ensinando a realmente contemplar, ver e me emocionar com Jesus na Eucaristia. Está abrindo mais o meu coração, Carla Cutis, aos pobres, como ele fazia, porque uma coisa que eu procuro colocar em prática, que eu aprendi com o Carlos, é que quando estamos com os pobres, que eles não se sintam inferiores a nós. Esse era um critério de Carlos para estar com os pobres. Imagina que fineza de amor, que grandeza. Um jovenzinho, adolescente, que não quer que os pobres se sintam inferiores a ele. Que sejam... É uma coisa... Experimente. Eu digo isso para os peregrinos. Experimente quando um pobre estiver diante de vocês. Não deixe ele se sentir inferior a você. Veja o que acontece. Então, essas outras coisas, em relação também à Virgem Maria, o seu amor por Maria, a sua dedicação à evangelização, eu peço para ele me ajudar nisso, porque eu sozinho não é que escolheria o campo da comunicação social, mas é o Carlos que está me ajudando também nisso, né? Não ter medo de me jogar nessas águas profundas, como ele fez, vendo o que tem de positivo, de bonito e de oportuno nos meios sociais, nos meios de comunicação social. Frei Carlos, e como é a rotina aí no Santuário do Despojamento? A gente está se recuperando, né, praticamente desse tempo de pandemia que nós vivemos ao longo dos 2 últimos anos, né, 2 anos e meio aí para trás, mas a rotina do santuário, ela já está normal, tem recebido os peregrinos com frequência? Como é um pouco do dia a dia do trabalho do senhor? O senhor tem essa oportunidade de estar no dia a dia dos peregrinos, conversar, ouvir suas histórias, a experiência pessoal que eles fazem aí no santuário? Sim, nós somos uma grande equipe, na verdade, né? Devemos crescer ainda mais. Temos que ser ainda mais porque somos não suficientes, né? Mas somos os freis capuchinhos, eu no vice-pároco, o Frei Bonifácio, e mais outros 2 freis de suporte para ajudar com as confissões, celebrações, a acolhida dos peregrinos. E depois o trabalho fundamental das irmãs capuchinhas do Brasil. E aqui também outro aspecto interessante, né? Porque são 2 irmãs brasileiras, mais uma irmã moçambicana, mas são todas franciscanas capuchinhas, e elas fazem um trabalho maravilhoso na secretaria, na acolhida dos peregrinos, enfim, no cuidado do santuário, etc. E a gente vai se organizando assim. Então, elas também são responsáveis de agendar os grupos, junto com uma outra equipe da diocese. Nós temos 2 secretarias, uma ligada à paróquia e ao santuário, uma outra ligada só ao santuário e à diocese de Assis. Então, a gente junta depois, né, todas as agendas, uma única agenda, com todos os pedidos que chegam, e são muitíssimos. Esse próximo sábado 25, não tem meia hora livre. Um grupo atrás do outro, e desde as 8 da manhã até as 19, quando o santuário fecha nesse período. Esse período que ainda estamos passando do inverno para a primavera. Mas quando começa o verão, fica aberto até as 8 da noite. E é um vai e vem de peregrinos, mas é bonito ver todas as categorias, é incrível ver como o Carlos toca o coração de todos. Estou falando de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, famílias inteiras, idosos. Você não pode imaginar quantos vovôs e vovós aqui rezando pelos netos, pelos sobrinhos, e depois padres, bispos, cardeais,
irmãs de clausura. É incrível como ele fala com todos, a todos, atrai, toca o coração. Alguém chamou Carlo Acutis o imã de Deus, né? Está atraindo tantas pessoas. Então, é um contínuo, sobretudo quando começa de quinta-feira até domingo, depois do almoço, é um intenso, mas no último período, assim que terminou a pandemia, o ano passado, nós batemos o recorde de visitas, né? Foram registrados, nós temos um contador de peregrinos, cada pessoa que entra vem automaticamente registrada. E os registros chegaram a 500.000 pessoas que entraram no santuário. 500.000 de peregrinos no ano passado, 2022. E esse ano está prometendo ainda mais. Sem dúvida, números que crescerão cada vez mais, porque pelo que o Senhor tem falado, um pouco aí da experiência, do zelo que o Senhor, as irmãs, todos aqueles que trabalham no santuário têm se dedicado intensamente para que seja cada vez mais este local de referência, de acolhimento dos devotos, não somente de São Francisco de Assis, mas também do Beato Carlo Acutis. Frei, a gente vai fazer a nossa primeira pausa bem rapidinho, porque no próximo bloco, aqui no nosso podcast, neste segundo episódio do AD3Cast, nós teremos a participação do Anderson e da Fernanda, eles que são os fundadores aqui da agência AD3Com. E aí agora a gente vai falar sobre essa história que se entrelaça de uma forma muito, muito bonita mesmo e profunda. Eu volto a usar essa expressão dos desígnios de Deus, que a gente nunca sabe, né, para onde eles nos levam e nos conduzem, mas a gente sabe que assim Deus quis, assim Deus permitiu. E a história da AD3 Comunicação Católica se entrelaçou então com a história do Santuário do Despojamento de Assis. Então, no próximo bloco, eles não podem deixar de estar aqui presentes e nós conversaremos juntos. Eu, Ana Nery, Frei Carlos, o Anderson e a Fernanda, falando um pouquinho dessa ligação, e a gente vai entender muito mais sobre esta história, sobre essa ligação tão bonita do Beato Carlo Acutis com o Brasil. E diga-se de passagem que aqui no Brasil o Beato tem muitos devotos, a devoção cresce cada vez mais por aqui e através dessa parceria, claro, vai crescer cada vez mais. Já já a gente volta com você, não saia daí. AD3Cast, em mais um episódio muito especial. Estamos conversando com o Frei Carlos Acácio, diretamente do Santuário do Despojamento em Assis. E agora há pouco, antes de você conferir essas belas imagens, mostrando um pouco lá do Santuário do Despojamento, nós estávamos conversando com o Frei sobre a grande movimentação neste santuário. Pessoal ali
que é devoto de São Francisco de Assis, mas também devoto do Beato Carlo Acutis, e o Frei ficou de trazer para a gente alguns depoimentos, o que mais tem marcado esse tempo que ele está à frente do santuário como reitor. E nós anunciamos também que teríamos aqui neste bloco a presença do Anderson e também da Fernanda, os fundadores aqui da agência AD3 Comunicação Católica, e a gente vai entender melhor como essa história da AD3 e do Santuário do Despojamento de Assis se entrelaçam. Anderson, Fernanda, bem-vindos. Nem vou dizer sintam-se em casa, porque estamos em casa. É isso aí, eu que agradeço, estamos em casa. Frei, então o senhor estava dizendo... primeiro, Fernanda não falou. Fernanda, vamos falar aqui também um oi aqui para o pessoal. Olá, tudo bem? Frei, bem-vindo. Muito bem. Que bom rever vocês, meus queridos. E, então, sobre os depoimentos que chegam, realmente eu já perdi as contas. No início, eu estava até catalogando, e o nosso aplicativo também tem essa intenção, né, de que as pessoas escrevam os depoimentos, porque já superou as nossas possibilidades de armazenar só na memória. Realmente são muitos testemunhos. Mas uma das coisas que mais me toca é o fato de muitas pessoas que dizem que têm sonhado com Carlos, mas antes de conhecer, em ocasiões muito particulares da vida, muito especiais, muito difíceis também. Como uma só, para resumir tantos outros casos, que é de uma senhora que sonhou com ele sem conhecê-lo, e ele sorriu para ela, dizendo para ela não se preocupar, porque iria dar tudo certo. Essa senhora se acorda e diz: bonito, mas ao mesmo tempo estranho esse sonho, porque esse jovem, e porque ele disse para mim de não me preocupar, porque vai dar tudo certo. Eu não estou doente, no trabalho e na família vai tudo normal. E essa senhora vai descobrir depois quem era aquele jovem, aquele Beato Carlo Acutis. E olha só, dali a só 10 dias ela descobre que um câncer do pâncreas. O pâncreas, sabemos que foi o primeiro milagre do Carlos, né? E ela, então o Carlos, veja a delicadeza do Carlos, que foi antes dela saber, né? Quer dizer, uma forma preventiva, se preocupou para que ela acolhesse aquela notícia terrível, mas com paz, oração. Essa senhora veio aqui no santuário, ela estava fazendo quimioterapia, radioterapia, não estava tudo bem, mas ela disse: eu estou muito confiante, porque eu não posso esquecer aquele sorriso e aquelas palavras. Então, vejam só, desse muitíssimos testemunhos que estão chegando aqui no Santuário do Despojamento. São histórias que realmente tocam o nosso coração e que marcam, e não tem como dizer que não são sinais visíveis do amor de Deus através da intercessão do Beato Carlo Acutis. Frei, e um desses grandes testemunhos, né, são muitos, a gente precisaria de muito mais tempo aqui para esta conversa e o Senhor traria muitos e outros testemunhos, mas eu gostaria de destacar esta ligação, que eu tenho certeza que teve os dedinhos do Beato Carlo Acutis, porque o casal Fernanda e Anderson conheceram a história do Beato e foram fazendo uma trajetória para chegarem até o Senhor, e aí eu gostaria que eles contassem um pouquinho para a gente de como tudo isso aconteceu. Anderson, Fernanda, gostaria que vocês compartilhassem, né, intercalando entre vocês, como o Beato Carlo Acutis entrou, primeiramente na vida pessoal de vocês, depois na história da D3, e como essa história chegou até o Santuário do Despojamento. Então, começou assim, uma forma bem simplificada, foi no dia da beatificação. Estávamos na quarentena aqui no Brasil, né, todo mundo em casa, e nós acompanhando, né, essa celebração lá direto de Assis, e chamou a atenção primeiramente dos nossos filhos, né, do Luiz Antônio e da Raquel, e com isso foi tocando cada vez mais em nós, em mim, a Fernanda, e eu fui querendo entender um pouquinho mais sobre a vida de Carlo Acutis.
E aí, com isso, eu percebi, né, o que era o nosso padroeiro, né, por adoção, também eu falo muito isso, nosso padroeiro por adoção, no caso da questão da internet, da tecnologia, das redes sociais. E aí eu entrei em contato com o Frei, né, que eu percebia que ali não tinha, o Santuário do Despojamento não tinha um aplicativo, e é o que nós fazemos aqui, e aí a ideia era oferecer, dar esse presente ao Santuário do Despojamento. E sabendo que o Frei Carlos era um brasileiro, né, eu falei, olha, tem uma ligação grande aí também, né? E com isso a gente acabou entrando em contato e dando certo. Fernanda, e quando as crianças ali tocadas, né, diante do que elas estavam vendo pela televisão, um adolescente em processo, né, vivendo ali processo de beatificação, como eles chegaram até você e como foi para você como mãe para explicar um pouco ali sobre a vivência, sobre a vida do Beato Carla Cutts, e com certeza você nem imaginava, né, tudo o que viria depois dessa, digamos assim, da pergunta, das crianças instigarem você sobre o Beato Carla Cutts. O Luiz Antônio, né, que é meu filho mais velho, ele ficou muito emocionado assistindo a beatificação, e ele, ao mesmo tempo que ele é muito curioso, ele é muito disperso, e aquilo prendeu a atenção dele de uma forma que me chamou muita atenção. Que ele falava, mas por que está acontecendo isso? Por que ele está sendo levado naquele lugar? E então, assim, uma forma de até a mim me aprofundar na história do Carla Cutts, porque eu já conhecia, já tinha ouvido sobre ele, visto sobre ele na internet, né? E me impressionou muito. E foi assim muito muito bacana o Luiz Antônio, essa resposta dele, porque eu me vi ali também tendo que entender mais para poder explicar para ele, porque despertou uma atenção dele muito grande. E depois disso, nós começamos sempre que nós rezávamos o terço, as crianças sempre brotou naturalmente, né, nos dois, essa devoção de falar, Beato Carla Cutts, rogai por nós. E uma coisa curiosa é que meu filho ele é surdo de um ouvido, e ele me perguntou se ele pedisse para aquele menino, para ele voltar a ouvir, se isso seria possível. E eu falei, filho, Deus ouve as crianças de uma forma muito especial, e com certeza o Beato vai ouvir o seu pedido. Pede para ele, né? Deus pode permitir coisas grandiosas. E não imaginávamos nisso tudo que chegaríamos, como o Frei comentou no primeiro bloco, né? Nunca se imaginou que um dia conheceria Assis, e tampouco nós, de um dia estar em Assis, conhecer a Itália, que era um sonho nosso, conhecer a Itália, a passeio, nunca imaginei que fosse a trabalho, e foi uma experiência que transformou as nossas vidas. Com certeza. Bom, quem acompanhou o nosso primeiro episódio do podcast vai conhecer melhor todos os detalhes da história do Anderson, da Fernanda, inclusive tem uma ligação muito forte da própria história da Fernanda com a mãe do Beato Carla Cutts, a Fernanda, que também o Anderson, eles que já têm um filho que está diante de Deus. Bom, mas isso fica para você acompanhar lá no nosso primeiro episódio, que está disponível no nosso canal do YouTube. Aqui embaixo você tem todas as informações. Mas agora voltando para o Frei, o Anderson fez uma introdução, falou, né, que entrou em contato com o Senhor. E aí como foi, Frei, acolher então esse primeiro contato do Anderson, falando a respeito da possibilidade do aplicativo e os frutos, né, que nós já temos percebido a partir do desenvolvimento deste aplicativo? Eu acolhi pessoalmente com muita alegria, vendo uma possibilidade imensa, né, de evangelização nisso. Mas, infelizmente, não podia responder imediatamente, né, porque todo o processo aqui na Itália para seguir um pequeno protocolo que, para aceitar, para iniciar esse projeto, eu tinha que ter as aprovações, né, seja do bispo, mas também da equipe de comunicação da Diocese de Assis, ligada ao santuário, porque tinha a questão de ser uma equipe brasileira. E aí os italianos precisavam entender bem isso, porque no Brasil, quando nós temos muitos aqui também, e seria melhor, mais simples o trabalho tratando a língua italiana. E aí a gente foi apresentar um projeto, tive que, entre aspas, convencê-lo, né, dessa possibilidade, desse projeto, dessa oferta também.
também, porque no final das contas tinha essa generosidade também do Anderson e da Fernanda de oferecer a Deus um trabalho tão grande, tão bonito, e exigente, custoso, mas queriam que fosse também um presente para o santuário. E aí, depois de algumas conversas, tive que sentir outras pessoas também juntadas, chegou finalmente o dia da aprovação. E aí eu passo o Anderson dizer qual foi o dia que eu liguei para ele para dizer que o projeto tinha sido aprovado. Então, o dia que o Frei ligou para mim foi o dia do aniversário da nossa agência, foi o dia também das redes sociais. Então, assim, foi algo assim que foi o próprio Beato nos anunciando que foi aprovado o aplicativo. O dia das redes sociais e o dia da agência. Foi uma conexão perfeita. Detalhe, eu não sabia disso, né? Eu não sabia que era uma data tão especial assim, mas o Carlos sabia e foi ele que organizou tudo. Por isso que eu falo, em tudo aqui na D3, com essa ligação aí com o Santuário do Despojamento, tudo tem o dedo do Beato Carla Cutts. Frei, nós sabemos que o tempo do Senhor é curto, o Senhor tem todo um trabalho aí pela frente, estamos conversando em tempo real. Gostaria de agradecer esta participação simplesmente maravilhosa no nosso segundo episódio do AD3Cast. Com certeza, quem nos acompanha daqui para frente, daqui a um tempo, o Frei vai voltar, vai participar conosco, porque, dando um spoiler, né, Frei, eu acredito que essa parceria aí entre a D3, entre o Santuário do Despojamento vai seguir e vai vir muita coisa boa pela frente, né, Frei? Verdade. Eu aproveito para agradecer de novo a você, Anderson, você, Fernanda, Ana, por você também conduziu esse podcast e as bênçãos continuem chegando abundantes por todos nós, por vocês, esse trabalho maravilhoso da comunicação, evangelizando. E depois, quase como uma notícia exclusiva aqui pela AD3, eu comunico que o projeto da visita da relíquia do miocárdio, um pedacinho do coração do Beato Carla Cutts ao Brasil, está para finalmente acontecer. Será um ano inteiro que essa relíquia vai rodar todo o território nacional. Então, não podemos tocar todas as dioceses, todas as cidades, obviamente, mas nós vamos procurar ao menos facilitar que todas as capitais do Brasil possam ter essa graça de receber a relíquia do miocárdio, que parte diretamente do Santuário do Despojamento. Isso com a graça de Deus ainda nesse ano. Mas vai ser tudo comunicado e o nosso aplicativo vai ser fundamental nesse processo, né? Nesse evento. As pessoas vão poder seguir diretamente com riqueza de detalhes da programação através do nosso aplicativo. Que bom. Quero agradecer ao Anderson, a Fernanda pela participação neste segundo episódio e lembrar que aqui neste link, quem não acompanhou o primeiro episódio, que está simplesmente sensacional, a gente conversa muito no primeiro episódio sobre o Beato Carla Cutts, tem aqui a relíquia, a Fernanda e o Anderson contam detalhes lá no primeiro episódio. Então, se você clicar aqui neste link que está aparecendo na sua tela, quem não acompanhou vai acompanhar e vai se emocionar com toda certeza. Frei, estou aqui com a imagem da relíquia e queremos finalizar então este segundo episódio com a bênção diretamente da cidade de Assis, cidade de São Francisco, para você que acompanha este podcast tão especial, o AD3Cast. Vamos receber juntos a bênção do Senhor? Vamos lá. Então, não sei se podemos fazer uma coisa. Claro. Na frente do Santuário do Despojamento, então. Olha que bênção. Vou mostrar aqui para vocês, para que é o local onde tem o primeiro oratório dedicado a ele. Ai, que maravilha.
Que emoção, Frei. Essa é a entrada, estamos na frente do santuário e vamos ver se é possível estar também na frente do túmulo do Beato Carla. Que honra, meu Deus. Saudade. Saudade daí. Tchau. O coração do Anderson, da Fernanda aqui, ó, tá pulando fora do peito. Enquanto o senhor vai chegando aí, toda a nossa equipe aqui da D3, que está por trás das câmeras, dos computadores, a gente se preparando também para receber esta bênção tão especial. Como temos alguns peregrinos aqui, se conectam pelo Meu Deus. Gente, olha, o túmulo do Beato Carla Cutis, direto do Santuário do Despojamento. Que graça, hein? Este segundo episódio do AD3Cast, levando até você, até o seu coração. E se você quiser, você pode até mesmo tocar a tela neste momento e pedir a graça, pedir a intercessão do Beato Carla Cutis na sua vida. O Frei testemunhou, né, de uma senhora que foi curada de um câncer no pâncreas. Qual é a sua enfermidade? O que você tem passado? Coloque a mão no lugar da sua dor. Peça por aquelas pessoas que você ama, que você traz no seu coração. Neste momento de graça que Deus está nos concedendo e nos proporcionando. Que o Beato Carla Cutis interceda por nós. Sobre cada um de vocês, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que nos ama, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E com esta imagem do Beato Carla Cutis e o Frei mostrando as imagens também do Santuário do Despojamento, nós encerramos este segundo episódio tão especial e a gente convida você a compartilhar aí o link com seus amigos, envia pelo WhatsApp, porque não é simplesmente um episódio, é a graça de Deus que está se manifestando na nossa vida através deste podcast tão especial, que ele possa chegar a muitos lares e corações e tocar vidas, levar jovens e pessoas à conversão, à mudança de vida. Esta é a nossa missão aqui, divulgar e propagar a devoção ao Beato Carlo Acutis. Espero que você tenha gostado deste episódio e sempre aqui, acompanhando os canais da D3, você vai ficar por dentro de tudo que diz respeito à tecnologia, à comunicação, a serviço da Igreja Católica. Um grande abraço, Anderson, Fernanda, que Deus possa nos abençoar. Pessoal, até a próxima. Um abraço, Frei. Tchau, Frei. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.